Salve, salve galera do bem! Bom, nesse vídeo nós vamos começar a falar um pouco sobre o Adobe Animate, tá? Vamos deixar bem claro então que isso aqui não é uma sequência de vídeos que vai te especializar em Adobe Animate, mas apenas que você tenha familiaridade no uso dele e que a sua criatividade mais tarde possa fazer você ficar um expert no programa. Mas por enquanto a gente vai apenas apresentar as ferramentas, mostrar como ele funciona, mostrar o princípio de funcionamento dele. O Animate, ele é, digamos assim, um filho, tá certo, do Shockwave Flash. O Shockwave Flash ele foi originalmente criado, né, pela Macromedia. O original era criar pequenas animações que fossem leves o suficiente, que pudessem fugir um pouco da rotina dos GIFs animados. Onde quando os GIFs animados ficavam apenas repetitiva aquela posição, eles criaram então um programa que permitia fazer pequenas animações com imagens ou não, e que se tornasse pequeno, que pudesse substituir e ser mais atrativo do que o GIF, que gerava os arquivos Shockwave, mais tarde chamado de Shockwave Flash, que é o SWF. Com várias versões foram surgindo e a interatividade foi sendo acrescentada ao Shockwave Flash. Então deixou de ser puramente animação e passou a aceitar interação de quem visitava as páginas, né, que tinham o Shockwave. O que aconteceu? O que aconteceu foi então um grande boom. O mundo inteiro começou a criar páginas utilizando Shockwave, e a Adobe foi lá e comprou o programa da Macromedia e passou a adotar o Adobe Flash. Do Adobe Flash depois foi acrescentado alguns novos itens e passou a se chamar Adobe Animate. Essa alteração se deve principalmente porque alguns tempo atrás a grande maioria dos acessos a páginas da internet eram feitas através de computadores. Com o advento de tablets e de celulares, né, os chamados smartphones, boa parte desses sites deixaram de ser visitados apenas pelo navegador. A consequência disso é que o Flash começou a cair em desuso, tá? Foi sendo substituído pelo HTML5. Então hoje já não existe muitos sites, você encontra alguns poucos sites que ainda utilizam o SWF, né, o Shockwave Flash, para os sites, desenvolvendo algum tipo de interatividade, mas a grande maioria hoje trabalha com HTML5. Então o HTML5 foi incorporado no Adobe Animate justamente por isso, para que você possa criar suas animações e trabalhar essa animação como HTML5. Beleza? Nós vamos entender mais tarde, falar mais tarde sobre isso, só para deixar isso claro, que hoje em dia os navegadores, se você tentar abrir uma página Adobe Flash, os navegadores não vão mais abrir. Eles deixaram de dar suporte para o Adobe Flash no início de 2021. Até 31 de dezembro de 2020 eles davam suporte, agora não dão mais suporte para esse tipo de arquivo. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos conhecer o programa basicamente. Então nós temos aí o Adobe Animate aberto na sala. E aí vou aqui em arquivo novo. Quando ele abrir arquivo novo, ele vai abrir uma caixa de seleção onde tem vários tipos de animações possíveis que a gente possa fazer. Então tem animação de personagem, aqui tem o formato para redes sociais, se você quer criar animação para jogo, se você quer fazer para educação, para anúncios, tá? Então tem tamanho de anúncios para o web e tem um avançado também. Tá? Então cada um é um tipo de animação que você queira trabalhar. Para que nós possamos apenas começar a conhecer, nós vamos começar com o web, vamos começar com web alta, tá? Web alta, aqui vocês estão vendo que é o HTML5 que eu acabei de comentar, tá vendo? Então eu vou criar
e aí ele vai abrir isso aqui. Tá, então vamos entender. Aqui em cima, barra de menus, padrão Windows, tá certo? Aqui, a coluna da barra de ferramentas, tá? Essas barras de ferramentas, você pode reduzir e deixar com uma coluna só, ou você pode ampliar e deixar com 2, 3 colunas, tá? E aqui nos 3 pontos tem outros tipos de ferramentas também possíveis de usar. Hein? Aqui no centro, nós temos aonde acontece tudo. Nós chamamos de palco, tá? Então, esse aqui é o palco, é onde tudo vai acontecer, tá bem? O palco ele faz parte de uma cena, tá? Então, aqui aparece a cena 1. Na sua animação, podem ter várias cenas diferentes. Cada cena tem seu palco próprio, tá bem? Aqui ao lado nós temos os painéis, tá? Então são painéis diferentes que trabalham. E tem 2 painéis muito importantes para a gente, que é esse primeiro painel, que é chamado painel de propriedades, esse cara aqui. E tem um outro painel muito importante para a gente, que é o painel biblioteca, tá? São 2 painéis super importantes, tanto é que eles são colocados separados, tá bem? E aqui embaixo, nós temos a linha do tempo, tá? Essa linha do tempo é quem comanda o que acontece no palco. É a linha do tempo que vai dizer o que deve acontecer no palco, tá? Então, todas as animações, elas são feitas e criadas, elas são desenhadas no palco, mas elas pegam efeitos ou animação ou interatividade através dos recursos colocados na linha do tempo. E a linha do tempo também trabalha com camadas, que é uma coisa que nós já conhecemos, né? Então, uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra, e assim vamos embora. Bom, entendido sobre a linha do tempo, vamos entender agora o seguinte. A linha do tempo, ele é dividido em frames, tá? Então, tem o frame 1, o frame 5, o frame 10, o frame 15 e assim sucessivamente. Essa animação, ela está sendo trabalhada a 24 frames por segundo. Quando nós criamos a animação, nós estabelecemos quantos frames eu quero por segundo. Não que seja fixo, você pode depois alterar se você quiser, tá? Então, significa que na minha linha do tempo, quando chegar no frame 24 daqui até aqui, vai levar 1 segundo para acontecer o que eu quiser que aconteça. Muito bem. No primeiro keyframe, vocês observam que ele vai estar meio cinza e está com um círculo aqui no centro, que está um círculozinho meio vazio. Então, o que é que eu vou fazer? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou pegar aqui na ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo aqui no meu palco, tá? Então, aqui é a ferramenta de seleção. Observem que quando eu criei o retângulo ou o quadrado, imediatamente aquele meu keyframe ficou com outra cor e agora a bolinha está preta. Essa bolinha preta significa, ok, nesse keyframe tem um objeto. Se você quiser saber qual objeto tem esse keyframe, você clica nele e ele imediatamente vai ficar selecionado, ó, tá? Então, se eu clicar aqui, ele está selecionado. Se eu clico aqui, ele também seleciona aqui embaixo. Significa, então, que pela linha do tempo, nesse keyframe tem esse objeto. Vamos falar desse objeto aqui agora. Esse objeto está no que a gente chama de forma crua, tá? Vou chamar ele de forma crua, tá? O que é a forma crua? É quando ele fica com esse formatozinho aqui, ó, cheio de pontilhamento, tá certo? Em alguns momentos da nossa animação, a gente pode usar ele na forma crua, em outros não, tá? Mas é importante ressaltar o seguinte, eu vou agora pegar um círculo e vou desenhar aqui. Muito bem, então agora o que eu estou dizendo? Que eu tenho 2 objetos que estão no mesmo keyframe, tá? Esses 2 objetos pertencem ao mesmo keyframe. Se eu quiser deletar um desses objetos, eu simplesmente seleciono ele e deleto, tá? Agora uma coisa também que eu vou chamar a atenção de vocês. Eu vou pegar aqui agora, eu vou desenhar um polígono na cor azul clara.
como eu desenhei no keyframe, os dois objetos estão no mesmo keyframe, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é, ao desenhar objetos no mesmo keyframe, que a gente não pode fazer isso daqui, ó. Vou trazer esse cara para cá, vou colocar aqui em cima e vou soltar. Então, a impressão que você tem, que a gente está acostumado a trabalhar, é que eu coloquei um sobre o outro. Na verdade, eu não coloquei um sobre o outro porque eles estão na mesma keyframe, eles estão no mesmo nível. Eles têm o mesmo nível. Significa que se eu pegar esse cara aqui e tirar ele daqui, eu cortei o outro. Mas eu cortei o outro porque eles têm cores diferentes. Agora eu vou fazer esse cara vir para cima desse. Eu vou soltar e agora eu vou tirar. Tá? Então, quando a gente faz um desenho usando formas com o mesmo keyframe, com cores diferentes, nós precisamos tomar muito cuidado com o posicionamento, porque senão eu posso estragar o meu desenho. A segunda coisa que a gente precisa entender é que, mesmo após o desenho ser feito, você pode alterar o desenho a qualquer momento. Você pode alterá-lo pela ferramenta de transformação, então você pode crescer, você pode girar, a gente pode deformar, tá? E além disso, a gente pode também alterar o formato. Por exemplo, se eu trouxer o mouse bem para a beira, ele vai mudar o ícone, significa agora que eu posso alterar o formato original. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um outro retângulo agora da mesma cor, no mesmo keyframe, tá? Então, a gente viu que outra vez, quando ele tinha cores diferentes, se eu trouxesse ele e colocasse em cima, a gente viu que ele iria cortar o outro elemento. Como agora eles têm a mesma cor, se eu trouxer esse cara e soltar, agora eu tenho um objeto único. Eu vou unificar os objetos, tá? Exemplo, vou pegar aqui um círculo da mesma cor, vou colocar um sobre o outro, vou soltar, agora está junto. Por quê? Porque eles estão no mesmo keyframe. Porém, se eu pegar agora, colocar um na cor laranja, então agora eu tenho objetos de cor diferente. Vamos modificar um pouco ele. Pronto. Vou trazer aqui para cima. E agora, se eu tirar... Ops, movimento. É esse. Então, se eu tirar, eu cortei ele. Tudo bem? Mais uma coisa que a gente precisa aprender, basicamente, ao fazer desenho. Aqui embaixo, nós temos dois tipos, duas opções, digamos assim. Nós temos a cor de preenchimento e embaixo a cor de traçado, tá? A cor de preenchimento significa que se eu vou fazer um retângulo, ele vai estar preenchido com essa cor aqui. O que não significa dizer que eu não posso alterar. Eu posso vir aqui e alterar para vermelho. Ou eu posso vir aqui e alterar para roxo. Tá bem? A segunda coisa é que a gente tem, algumas pessoas chamam de contorno, outros chamam de borda. Tá? Então, eu vou aqui, clico na borda, a borda vem para frente, eu clico de novo e vou dizer, agora eu quero um desenho que a borda seja marrom. Então ele vai fazer agora um desenho com a parte interna em lilás e com a borda marrom. Então vamos fazer o desenho. Pronto, ele fez com a borda marrom. Vamos fazer um sem borda para a gente comparar. Clica na borda. Aqui ao lado a gente diz que não quer borda. Vou fazer o mesmo retângulo agora sem borda aqui do lado para a gente poder comparar.
Tá vendo que esse aqui está com a borda, esse aqui não está? Beleza? Porém, para o Animate, isso aqui não é um desenho, tá? Isso aqui não é um desenho. Para o Animate, isso aqui são dois desenhos. Eu tenho um desenho que é o centro e tem um desenho que é a borda. Tá? Ele não vê isso como um único desenho. Ele vê como dois desenhos. Por exemplo, se eu clicar só na borda, ele fica só com essa borda aqui, ó. Tá? Se eu clicar nessa borda, ele vai entender que é só esse desenho aqui. Então ele vê objetos diferentes. Se eu fizer, vamos lá, borda, marrom, um círculo. Muito bem, então para ele, isso aqui é um objeto, isso aqui é outro objeto. Tá vendo? Como o círculo não tem canto, ele entendeu que é um objeto único. No quadrado, como tinha canto, então, isso aqui é um objeto, isso aqui é outro objeto, isso é outro objeto, isso é outro objeto, e isso aqui é outro objeto. Tá? E da mesma forma que você pode alterar a cor da borda. Vou deixar laranja agora. Pronto. Vou colocar um sobre o outro. Outra coisa que a gente precisa aprender é, depois que um objeto está criado, opa, está com borda, vou tirar. Depois que o objeto está criado, além de modificá-lo, você pode cortar ele. Então, se eu vier na ferramenta seleção e selecionar só esse pedaço aqui e fazer delete, ele deleta só esse pedaço. Se eu fizer só isso aqui, ele deleta só esse pedaço. Se eu fizer isso, ele deleta só isso. Se eu fizer só isso, ele deleta só isso, tá? Ou eu posso usar a ferramenta de seleção parecida com Adobe. Vou fazer essa seleção e vou deletar. Então, o que tiver selecionado, ele deleta. Então, estou com todo esse desenho aqui e com essa parte selecionada aqui. E eu vou alterar agora a cor só desse pedaço. Pronto. Então, ele vai fazer outra seleção. E vou alterar a cor só desse pedaço. Isso só é possível, tá? Isso só é possível porque ele está na forma bruta. Depois a gente vai modificar, vai falar sobre outras formas de ter os objetos para trabalho. Ok? Eu vou terminar essa aula por aqui. A gente continua na próxima para aprender a fazer os primeiros movimentos básicos com Animate. Valeu, fui!